para que nós tenhamos fruto e o fruto permaneça. Então nós nesta noite nós somos agraciados pelo Senhor por estarmos adorando este Deus maravilhoso, louvando este Deus maravilhoso. Alegra o teu coração, abre o sorriso, glorifica a Deus, porque o melhor Deus já fez por nós, para adorar o seu nome. E por isso que nesta noite estamos alegres. Estamos alegres, aleluia, porque a alegria do Senhor é a nossa força, é a tua força. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos deixar um texto para você se encontrar no livro de 2 Reis, capítulo de número 7. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Que diz a palavra do Senhor, capítulo 7, 2 Reis, versículo 1, que diz assim a palavra do Senhor: então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, mais ou menos a esta hora, haverá uma medida de farinha por um ciclo e 2 medidas de cevada por um ciclo, à porta de Samaria. Porém o capitão, em cuja mão o rei se encostava, respondeu ao homem de Deus e disse: eis que ainda que o Senhor fizer janela no céu, poder-se-ia fazer isso? E ele disse: eis que o verá com os teus olhos, porém disso não comerás. E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, as quais disseram uns aos outros: para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos ali. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos então, passemos para o arraial dos círios. Se nos deixar viver, viveremos. Se nos matarem, tão somente morreremos. Amado Deus, eterno Pai, ainda nesta noite estamos diante da tua presença. Continua, Senhor, nesta noite nos abençoando, falando a cada coração, aquele que entraram por essas portas e aquele que está ao alcance deste aparelho do seu nome, Senhor. Abençoa nesta noite, continua ajudando, dando graça, fortalecendo. Que nesta noite não podemos sair daqui da porta que entramos, mas nesta noite sair abençoado, transformado, e a tua palavra gravada em nosso coração e nossa mente, para continuarmos diante da tua presença. Pai bendito, nesta noite abre janelas e portas, para que nesta noite seja abundado na tua presença a graça e a maravilha que é em Cristo Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. Graças a Deus. Esse texto é bem conhecido, Eliseu, o sucessor de Elias. Eliseu, um homem que foi chamado, ainda trabalhando no campo, quando Deus fala para Elias, para ir e separar Eliseu para profeta, porque Deus ele sempre tem algo bom, algo novo, e levanta pessoas para a sua obra. E Eliseu, ele, depois que Elias foi tomado ao céu, Eliseu pega a capa de Elias, quando vai passar o Jordão, pega a capa e joga no Jordão e diz: aonde está o Deus de Elias? E a água do Jordão se separa e Eliseu passa em pé junto. Ali Deus começa a mostrar a Eliseu que o Deus que ele serve é um Deus poderoso, um Deus fiel, um Deus que guarda o conserto, guarda a fidelidade, e é um Deus que guarda o amor, porque nós conhecemos o nosso Deus, sabemos que Ele é grande, sabemos que a sua misericórdia é grande, conhecemos o nosso Deus porque Ele faz coisas maravilhosas, ainda que pega o homem despercebido, o homem caído, o homem sem expressão, mas a Bíblia diz que Ele pega o homem, dá um banho de sangue, levanta o homem e coloca o homem de pé. Esse é o Deus que faz maravilha. Esse é o Deus poderoso. Esse é o Deus que nós confiamos. Um Deus que opera grandes
maravilha, mesmo ainda que o homem não ainda entenda e não compreenda, mas para Deus não importa. Importa para o Senhor que o Senhor está na frente, que o Senhor está na batalha, que o Senhor está dando vitória. E para isso que Ele nos chama para a sua obra, para isso que Ele nos chama para fazer a sua vontade, para que na sua vontade Ele exerça a vitória, a graça sobre nossa vida. E por isso estamos aqui nesta noite, por isso estamos louvando ao Senhor, porque Ele é grande em misericórdia. Esse texto fala do cerco em Samaria. Samaria era uma cidade populosa, e todos os reis que cercaram para combater contra Samaria vinha com uma atitude de ganhar Samaria, de entrar e saquear Samaria e tomar o povo para ele e destruir o rei de Samaria. Mas só que Samaria era uma cidade do grande Deus, que Deus já tinha dado possessão aos seus servos, seus filhos. E a Bíblia diz: aquilo que Deus dá, o inimigo não toma. Aquilo que Deus levanta, o inimigo não derruba. Mesmo que ele trabalhe, mesmo que ele receba algumas situações, mas Deus está sempre no controle. Deus está sempre na frente. Olha, Deus está diante da nossa casa, Deus está diante da nossa família, Deus está diante do nosso negócio. Ainda que as coisas apareçam, não ter algo que nós possamos nos alegrar, mas Deus está no controle. Deus está no controle. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Samaria, ela foi cercada. E o rei Ben-Hadad, o rei da Síria, ele entrou e se acampou às portas de Samaria. E ninguém podia entrar e nem sair. Se ninguém pode entrar e nem sair, automaticamente ninguém pode negociar, ninguém pode comprar, ninguém pode vender e ninguém pode fazer nada. E no decorrer do tempo, Samaria começou a passar momento difícil, a passar fome. E a Bíblia diz que a fome era extrema, que duas mulheres, uma falou para a outra: hoje vamos matar o meu filho e vamos comer, e amanhã eu mato o meu e nós comemos amanhã. E esta mulher matou o filho, literalmente. A Bíblia diz que ela matou o filho e comeu junto com a outra. E quando chegou no outro dia, quando ela procurou a outra escondeu seu filho. Aí ela correu para o rei e disse: ó rei, acode. Aí o rei disse: como eu posso te acudir? E ela contou a história, que na noite passada, esta mulher falou para ela: comamos o teu filho, que amanhã nós comemos o meu. E ela fez o que aquela mulher quis, porque a fome era extrema. E o rei, muito penalizado, disse: sou eu Deus para vivificar? Sou eu Deus para resolver o teu problema? E a Bíblia diz que o rei ficou penalizado pela situação e não tinha como resolver o problema, não tinha como resolver a situação, porque a Bíblia diz que em Samaria a situação era caótica, o problema era difícil, porque a fome era extrema, porque Samaria estava cercada pelo rei Ben-Hadad, o rei da Síria, e ninguém podia fazer nada. Mas a Bíblia mostra que em Samaria havia profeta. E aonde tem profeta, a solução. Aonde há profeta, a palavra. Aonde há profeta, a provisão. Daravassúbia. Aonde há profeta, Deus move. Daravassúbia. Porque Deus é Ele que faz coisas tremendas. Nós, muitas das vezes, no nosso pensamento, na nossa maneira de viver, olhamos para as nossas situações e não vemos solução. Mas Deus, nesta noite, está falando para mim e para você, que Ele é o Deus da solução.
chamar Eliseu. E a Bíblia diz que o rei, ele muito penalizado, ele tira as suas vestes reais e veste pano de saco, porque a situação era tremenda. Ele não podia resolver o problema de Samaria, ele não podia solucionar, mas a Bíblia diz que Deus tem sempre uma porta aberta. Tem sempre uma porta aberta. Aleluia. Tem sempre algo para fazer com que alguém possa receber algo que não está esperando. Porque a carta aos Hebreus, capítulo 11, diz que a fé é um firme fundamento, uma prova das coisas que não se vê, mas que se espera. Isso é fé. Mateus vai dizer que a fé é como um grão de mostarda. Já viu o grão de mostarda? Ele é pequenininho, mas dá um sabor ao alimento. Isso é fé. A fé é algo que move a mão de Deus. Aleluia. E Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fé, restauração. E Deus habita, Deus trabalha, aleluia, no meio da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto, ele vai nos levar para uma situação caótica, mas vai nos levar para uma situação de momento de tremenda fé, porque esse texto mostra que a palavra de Deus veio a Eliseu, filho de Safate, aleluia, e Eliseu trouxe esta palavra e diz: ouvi a palavra do Senhor, assim diz o Senhor, amanhã, mais ou menos esta hora, haverá uma medida de farinha ou um ciclo e 2 medidas de cevada à porta de Samaria. Essa é a palavra profética. Isto é algo grande, porque ele está afirmando: amanhã, por esta hora, aleluia. Só um homem que tem intimidade com Deus, só um homem que conhece Deus afirma, porque ele tem a segurança, a certeza, como Elias tinha a certeza e falou: não vai chover 3 anos e meio em Samaria, segundo a minha palavra. Aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus, ele movimenta, porque ele usa as coisas que não são para confundir as que são, porque nós esperamos o governo, tem muita gente esperando no governo, mas Deus, ele usa coisas que ainda não existem para transformar as coisas que existem. Aleluia! E a Bíblia diz que 4 homens leprosos estavam à porta de Samaria, e eles já estavam condenados à morte, porque a lepra não tinha condição de ser curada, e eles estavam à porta de Samaria. Aí Deus pega esses 4 homens leprosos para fazer algo grande dentro de Samaria. Deus é assim, Deus faz coisas tremendas aonde nós não esperamos. Deus abre porta aonde não tem porta. Deus movimenta aonde não existe nada, porque Ele é o Deus poderoso. Se Ele te trouxe aqui nesta noite, se nós estamos aqui nesta noite, porque algo grande Deus está agindo em teu favor. Aleluia, 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 aleluia. Lembra de Sara? 99 anos.
na tenda, e o anjo vira para Abraão e diz: daqui a um ano tu vai abraçar um filho. Sara riu, não deu um sorriso, ela riu por dentro. Aí o anjo pergunta: por que Sara riu? Há alguma coisa impossível para Deus? Aleluia. Alguma coisa que Deus não pode fazer? Aleluia. E a Bíblia diz que esses 4 homens leprosos estavam à entrada da porta de Samaria, e virou um para os outros e diz assim: olha, se nós ficarmos aqui, morreremos, porque já estamos condenados. Aleluia. E se nós entrarmos lá no Arraial dos Círios, também morreremos. Vamos fazer um negócio? Vamos lá. Provisão de Deus. Aleluia. Vamos lá. E se somente deixarmos viver, viveremos. E se nos matar, somente morreremos. Porque aqueles homens se encheu de fé, de confiança. Porque quando Deus ele age, aleluia, ele coloca fé e confiança. Se você está sem fé, se está sem confiança, comece a confiar em Deus. Comece a exercer a fé no Senhor, aleluia, porque a tua casa, a tua família, os teus negócios, aleluia, não vão ficar da mesma forma, porque o Deus que nós servimos é o Deus que trabalha, aleluia, em nossa situação, aleluia. E Samaria também tinha um capitão, e o texto diz que esse capitão, ele confiava no rei. E o texto diz que ele se encostava ao rei. E quando Eliseu dá esta palavra, ele diz assim: pode Deus abrir janela no céu e haver isto? E a Bíblia diz que Eliseu falou assim: olha, tu vai ver e não vai comer. Aleluia. A palavra de Deus é bem enfática nos mostrar que no meio de muitos, alguém que duvida, alguém que não crê. Porque isso é notório, porque Deus ele é sempre exato naquilo que Ele quer trabalhar, naquilo que Ele quer fazer. E Deus, Ele muitas das vezes deixa as coisas acontecer para mostrar que Ele é o Senhor que está no controle. Aleluia! Está no controle. Aleluia! Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que Eliseu dá esta palavra e Deus usa umas quatro homens leprosos para abençoar milhares de pessoas, transformar vidas, dar sustento, alimento. Deus pega algo que não tinha expressão, que estava à porta de Samaria, porque não podia entrar, era leproso, e faz eles entrar lá no Arraial dos Círios. E a Bíblia diz que quando eles chegam lá, encontram o Arraial dos Círios deserto, os cavalos amarrados e as tendas armadas e comida em abundância, porque o texto diz que os sírios pensaram que o rei da Síria tinha alugado o rei do Egito para vir contra eles, e o rei do Deus para atacar. E a Bíblia diz que eles saíram fugindo no crepúsculo e largaram tudo, deixaram as suas tendas, deixaram os seus cavalos, deixaram todo esse alimento. E a Bíblia diz que o Senhor usa esses 4 homens para dizer que Deus é o Deus da provisão, é o Deus, aleluia, que no meio da tribulação, no meio da tormenta, no meio da luta, Ele traz provisão, Ele traz solução. Ele está aqui nesta noite, aleluia. Se você andou aqui nesta noite pensando, Deus nesta noite está dizendo para ti: eu sou o Deus da solução, aleluia. Eu sou o Deus que muda o quadro, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que esses 4 homens começam a apanhar as roupas, ganhar as iguarias e comer e se fartar. Aí eles viram um para os outros e disse: vamos novamente voltar lá na porta de Samaria e clamar ao rei e dizer para o rei: entramos no arraial dos Sírios e encontramos fartura e a comida em abundância, e vamos na cidade declarar, dizendo que Deus abriu as portas, que Deus fez grandes coisas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que chamaram os porteiros e anunciaram dentro da casa do rei. E o rei se levantou de noite e disse aos seus servos: agora vos farei saber o que é que os sírios fizeram. Bem sabe que eles se espamaram. Estamos pelo meio do arraial. Esconderam-os pelo campo, dizendo: quando sair da cidade, então tomaremos vivo. Entremos na cidade, entremos lá, aleluia. Então o rei convocou todo o povo, e o povo se levantou e entrou no arraial dos Sírios. E a Bíblia diz que o capitão estava na porta, e quando o povo veio, atropelou o capitão, que não confiou na palavra de Deus, e ali ele morreu, pisoteado, porque não confiou na palavra do Senhor. Deus é o Deus que cumpre a sua palavra. A Bíblia diz em número que ele não é homem que minta, nem filho do homem que se arrependa. Se ele falou, ele confirma. E se tua bênção está demorando, Deus nesta noite está confirmando. Aleluia! Se você nesta noite veio buscar, Deus está confirmando a tua vitória. Aleluia! Porque Ele é o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que este capitão foi atropelado, a porta morreu, como falaram o homem de Deus, e tudo foi confirmado, porque Deus, aleluia, está no controle. Deus está no controle. Deus está no controle. Às vezes nós ficamos, como homens que somos, um pouco desconfiados. Será que Deus vai fazer? Será que esta luta vai ter fim? Será que este problema vai ter fim? Mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele cumpre a sua palavra. Aleluia! Porque assim diz, sucedeu como o homem de Deus falara ao rei, dizendo: amanhã, quase a este tempo, haverá 2 medidas de cevada por um ciclo, e uma medida de farinha por um ciclo, à porta de Samaria. Haverá uma medida de farinha. Aleluia! A bênção derramada, a vitória, aleluia! A bênção para a tua casa, a bênção para a tua família, a bênção, aleluia, para o teu celeiro, aleluia, porque o Deus da vitória, o Deus da bênção, o Deus que nós servimos é um Deus poderoso, é um Deus maravilhoso, é um Deus que opera, aleluia, tanto querer como efetuar. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Ele, aleluia, é o Deus que coopera. E a Bíblia diz que o Senhor abençoou o povo de Samaria, e todos foram abençoados. Todas as casas foram abençoadas, todas as famílias. E ali o rei novamente conhece o Deus verdadeiro. Aleluia, nesta noite Ele está aqui e quer se revelar para nós. Ele quer se revelar para a tua vida, Ele quer se revelar para a tua casa, Ele quer se revelar para a tua família, Ele quer ser o Deus da tua vida, Ele quer ser o Deus da tua casa. Aleluia, Ele quer ser o Senhor, aleluia, que tem operado grandes coisas na tua vida. Aleluia, porque a Bíblia diz: grandes coisas
fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Aleluia. Aleluia. Que Deus abençoe nesta noite. Aleluia. Que Deus nesta noite continue falando em cada coração. Continue confiando. Não perca a confiança. Não perca a direção. Ainda que as coisas estão dizendo que não. Mas a nossa Bíblia, a palavra de Deus diz que sim. Confia no Senhor. Porque grandes coisas Deus tem para fazer. Que Deus abençoe nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.